Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, né, em mais um webcast aqui da Bizap. Dessa vez estamos aqui para falar sobre o Contact Center, né, como que conseguimos ali transformar a área de atendimento, recursos que podemos habilitar, como que estão os números, né, hoje em dia. Então, existem aí diversos estudos, né, diversas estratégias para melhorar a operação, né, da frente de atendimento, e é um pouquinho que a gente quer trazer para vocês e como que isso acontece utilizando a plataforma Dynamics 365. Perfeito? Bom, me apresentando aqui para quem não conhece, eu sou Wesley Lombardi, né? Um prazer. Sou líder de pesquisa e desenvolvimento aqui na empresa, né? E estou sempre aí apoiando, né, na frente comercial, apoiando aí nos projetos. Provavelmente vocês já devem ter me visto em algum outro treinamento, alguma outra apresentação. E quaisquer dúvidas que vocês tenham, né, ou quiser depois conversar ali em off, fique à vontade para entrar em contato. Muito bom em conversar com todos vocês. Para quem não conhece a Bizap é uma parceira estratégica da Microsoft, né? A gente trabalha aí com toda essa stack de inovação para aplicativos de negócio, então Dynamics 365, Power Platform, BI, frente de dados, né, essa alta gama de inteligência artificial através dos agentes de IA. Então nós temos aí um time, né, com toda essa expertise em aplicações de negócio, com as soluções aí que há de mais atual, né, no mercado. E falando de mercado, né, nós já temos aí mais de 10 anos, né, entregando projetos com diversas competências, né, perante a Microsoft. Então, por ser aí um dos parceiros principais, né, com a Microsoft, a gente tem alguns prêmios, alguns reconhecimentos aí que atesta, né, a nossa qualidade em relação a esses projetos. E justo a isso a gente tem como frente diversas áreas de negócio, né? Então, área financeira, educação, governo, serviços, legal, né? Então, com certeza aí a solução, né, da Microsoft, o ecossistema Microsoft consegue atender o negócio de vocês e a gente transforma aí esses problemas, né, os requisitos ali, necessidades de negócio em grandes soluções para o dia a dia. Então, aqui passando um pouco, né, do ecossistema Microsoft, como eu comentei, toda essa transformação de vendas, a transformação de serviços, frentes de colaboração, né? Então, a Microsoft ela tem todo um ecossistema ali pronto para uso para diversas áreas de negócio. Hoje nós vamos falar em específico da frente de contact center, da frente de atendimento, mas nós poderíamos muito bem ali trazer, né, para essa ligação da jornada do cliente uma frente de marketing, uma frente de vendas, de outros recursos ali de projetos, atendimento em campo, colaboração entre as partes, ou até mesmo ali atender alguns cenários que não necessariamente é um setor específico, uma área específica dentro da empresa, mas é possível criar aplicações ali para alguns outros cenários, né, de recursos humanos, financeiro, né, times ali específicos, né, com alguma dor ali que a gente possa desenvolver em conjunto. Então, a Microsoft tem ferramental para atender aí diversas necessidades de negócio, ok? Bom, falando aqui um pouco sobre o Contact Center, né? Qual que é a nosso objetivo, né? E também aqui os porquês do por que que a gente traz esse tipo de solução, né? Como que a gente entra nesse tipo de assunto? E é justamente por conhecer o mercado, né? Acompanhar até mesmo alguns de nossos clientes, onde inicialmente, né, lá atrás, antes de implementar o Dynamics, ou até mesmo clientes que procuram ali substituir plataformas, a gente acaba conhecendo essa ideia de experiência ruim, né? Esse contact center clássico que algumas empresas ainda possuem. E o que que eu quero dizer com contact center clássico e experiência ruim? É um cenário, talvez muitos de vocês conheçam ou já vivenciaram aí, onde você tem ali uma frente de supervisores, você tem uma frente de agentes, onde ele tem ali várias ferramentas, tem caixas distintas para atender o cliente, não tem aquela visão 360, né? Então, muitas vezes ali precisa entrar em contato com aquele cliente, ou aquele cliente entra em contato ali com a empresa, e aí você começa a abrir dois, três, quatro sistemas diferentes para pescar ali a informação e entender todo aquele contexto, ou confirmar, né, alguma coisa ali com aquele cliente. E aí, justo a isso, os supervisores também não têm
muitas vezes os dados integrados, né? Então, nossa, eu tenho insights ali de um atendimento de WhatsApp, mas eu não tenho insights de um atendimento da telefonia ou de um portal de clientes. Ou às vezes até tem, mas são dashboards diferentes, são visualizações diferentes, né? Então não tem uma tela ali inteiramente unificada. Então você começa a ter esses dados em silos, você começa a ter diferentes sistemas, você começa a ter dados que não se conectam, o atendimento acaba sendo um problema, digamos assim, né, para a experiência desse cliente. Cliente esse que também sente essa diferença, né, da experiência dependendo do canal que ele chega, né? Então imagina que ele liga ali para vocês, né, ele quer entrar em contato ali com vocês e ele vem através de um portal de cliente e ele tem uma determinada experiência, né? Tem ali às vezes uh, um FAQ ali para apoiar, ele consegue ali resolver algumas coisinhas através daquele menu mais tradicional de opções e faz ali às vezes um transbordo, né, para um agente humano. Porém, se ele vem por um canal de voz ou ele vem por algum outro canal ali de WhatsApp, talvez a experiência seja diferente, o fluxo de atendimento talvez seja diferente. E muitas vezes essa diferença não é o desejo das empresas, né? O que acontece é que as empresas acabam adquirindo ali ferramentas diferentes para integrar, né, nessa operação de atendimento e elas não se suportam, né? Então acontece não só o caso de ter insights em lugares diferentes, mas as funcionalidades de atendimento também ali são bem diferentes, né? Então o cliente ele acaba falando, caramba, a experiência aqui com essa empresa por telefone é X, por WhatsApp é Y. Não quero nenhuma das duas, eu prefiro aqui talvez viver com a dor, ou às vezes cancelar o contrato, né? Ou devolver aquele produto, né? Ou discutir ali aquele serviço. Então você acaba entregando experiências muito diferentes aqui, dependendo do canal. O roteamento para os agentes humanos, né, para atendimento humano acaba também sendo difícil, né, porque você não tem ali uma métrica, você não tem um conceito prático, né, de como rotear esse atendimento, então acaba virando um emaranhado ali de problemáticas para sustentar, né, essa operação. Então, justamente, né, em cima disso, a gente sabe que as organizações de services, né, ainda enfrentam esses obstáculos. Então, a gente sabe que as expectativas dos clientes estão altas, mas a satisfação não, né? Então, com essa modernização de plataformas conectadas, experiência do usuário, a IA, né, colaborando ali em várias frentes, a gente tem a expectativa do cliente alta e às vezes a satisfação não corresponde, né, ao que está sendo entregue, né? Da mesma forma que esse esgotamento, né, a rotatividade dos representantes também continuam sendo um grande desafio, né? Então, às vezes você até começa a ter uma operação redondinha, mas aí você tem troca na equipe, você tem diferença de turnos, você tem alguma época ali do ano, né? Então, às vezes existem algumas barreiras, às vezes existem alguns reinicios, né, nessas configurações todas, porque acaba também trazendo ali um determinado problema. Da mesma forma que líderes de serviço também enfrentam aí alguns pontos cegos, né, e essas decisões um pouco mais reativas. Então, justamente as organizações têm dificuldades com esses dados desconectados, né? São três cenários aqui bem comum quando aparece aqui algum projeto nessa frente de atendimento. E aí as empresas, elas até têm começado a implementar algum tipo de inteligência, algum nível ali de automação, né, remodelando ali aos poucos o serviço, mas ainda é o início ali da coisa, né? Então, quando as empresas, que já é um ponto positivo, né, mas começam ali a pensar nessa remodelagem, pensar nessa estrutura aí mais moderna, acaba ainda não conseguindo suprir de fato essa pressão atual, né? Então você começa a ter um monte de infraestrutura fragmentada, você tem aumento de custos, você tem aumento de riscos, porque algumas empresas ali acabam indo por um caminho de hype não estratégico e tem ali, nossa, coloquei aqui um bot inteligente, coloquei aqui um site ali inteligente, mas ainda as coisas não se conversam, as coisas ainda não seguem uma adoção ali estratégica, as informações não estão claras, até mesmo para o próprio time de atendimento, quem dirá para o público-alvo ali que vai entrar em contato com vocês, né? Então,
A ideia de serviço típica, né, ela ainda não é feita para essa pressão atual, e justamente vai acabar causando aí todo um atrito, né, em todos os pontos de contato. Então, um autoatendimento talvez dê uma impressão ali de melhoria, mas ainda continua com experiências quebradas entre canais, a personalização ali talvez ela continue limitada, o roteamento continua ali ainda não estratégico, né? Continua de certa forma defasado, o serviço assistido ainda continua com múltiplas ferramentas, apesar de um certo nível ali de inteligência, a visão 360, às vezes um dashboard conectando tudo não supre a necessidade ali da correria do dia a dia, né? Então isso acaba tendo essas experiências, né, inconsistentes, essas operações ineficientes. Ok? Então isso é muito que a gente vê aí no mercado e conversando também com os nossos clientes. Então a ideia aqui é apresentar justamente a vocês essa ideia de serviço agêntico, né? Onde agentes de A, Copilot e humanos, eles trabalham como um só. Então a ideia é nós termos ali uma frente unificada de processos, dados e pessoas, né? Como que isso funciona numa plataforma só. Então, quando a gente fala, né, da evolução da operação, evoluir o serviço conduzido por humanos para operado por agentes, a gente acaba tendo níveis de maturidade de acordo até mesmo com a necessidade, né, de acordo ali com alguns investimentos. Então, tudo começou ali com o humano, com assistentes, né, onde todo funcionário ali tem um assistente de IA que ajuda ele a trabalhar melhor e mais rápido, até a gente passar por uma camada onde os agentes são liderados por humanos, né, eles trabalham ali em conjuntos, né, são os colegas digitais, e aí a gente passa por uma frente ideal, digamos assim, né, de melhor desenho possível, onde a gente tem a operação de fato sendo lidada por agentes, né? Então os humanos eles definem a direção, né, e os agentes conduzem ali os processos e todo esse fluxo de trabalho, de negócio, né, e tudo mais. Então é uma evolução que acontece, né, no ritmo da empresa, não é da noite para o dia que acontece. A ideia não é vender um sonho que as coisas são tão simples assim de um dia para o outro, mas é um nível aqui que a gente busca, né, atingir com os nossos clientes. A gente tem essas conversas aqui diariamente dentro dos nossos projetos. Então, um contact center, né, unificado e componível é o que a gente busca construir, né, nessa nova era. Então, imagina que o cliente ali, ele pode vir por diferentes canais, né? Então, o Contact Center da Microsoft, ela oferece esses diferentes canais. Então, aqui nós estamos falando de um canal de Teams para o público interno, um WhatsApp para o público externo, canal de voz, né, telefonia, e-mail, portal de clientes. Então, a Microsoft hoje ela disponibiliza essa ideia real de omnicanal, onde a gente tem ali o que vocês gostariam, né, de habilitar e daqui para frente, né, a experiência do cliente, essa interação, essa jornada de atendimento, a ideia é que ela seja a mesma, a não ser que vocês tenham pontos específicos ali que vocês gostariam de diferenciar, que aí tudo bem, a plataforma também é flexível, né, para atender esse cenário. Mas a princípio, a gente tem aqui onde o cliente chega pelo canal preferencial dele, ele passa por um autoatendimento. Então aqui nós estamos falando dos agentes de IA, onde ele não é só perguntas e respostas, mas ele pode ali já agilizar algum atendimento, ele pode resolver o atendimento, ele pode consultar dados, pode registrar dados nesses vários canais ali que estão disponíveis. E aí isso passa por uma camada de roteamento, seja pela análise de sentimento. Então, como que está o termômetro ali do cliente, né? Será que ele está num tom bravo? Será que ele está num tom satisfeito? Será que ele está utilizando algumas palavras-chave ali que já acionam algum tipo de alerta? Então a gente já pode rotear isso ali para alguém especializado, né, naquele cenário, ou qual que é a intenção do cliente, né? O cliente está utilizando ali aqueles termos. Já estou entendendo que ele está querendo saber aquele tipo de informação, ele já está indo aqui por um caminho, já vamos responder ele de tal forma, toma aqui um roteiro, né, de atendimento para apoiar aquele cenário. Então você tem diferentes motores aqui de roteamento, né, e de apoio para resolver no autoatendimento ou para lançar ali, transbordar isso para um atendimento humano, né? Onde esse atendimento humano ele vai ter ali uma frente de trabalho que ela é unificada e não varia conforme o canal, né, que o cliente está chegando. Então, a experiência do pessoal humano, né, da operação humana, ela
também é a mesma. Da mesma forma que a gente entrega isso para o cliente, a gente entrega o mesmo conceito, né, para a operação humana, onde a curva de aprendizado, a curva de uso ali é tranquila para as duas frentes. Então, a gente começa a ter um roteamento unificado inteligente, uma IA confiável e os dados e insights, né, principalmente aí de uma forma totalmente conectada. Ok? Então, esse aqui era uma abertura que eu gostaria de fazer com vocês em relação ao Contact Center, né, o módulo do Dynamics 365. E a ideia que eu faço aqui com vocês, né, é uma navegação na prática, né? Então, qual que é o meu objetivo aqui? É fazer uma ligação, quero simular com vocês aqui um atendimento por voz, onde eu vou realizar aqui uma ligação, né, para o nosso número de apresentações. Vou falar ali um cenário de transação não reconhecida, né, um cenário ali mais para o mundo financeiro. Vou ter algum tipo de assistência ali através do autoatendimento, até que eu possa transbordar isso para, de acordo com o grau, né, de complexidade, falar com atendimento humano. E aí vocês vão perceber que quando chegar no atendimento humano, eu vou ter ali todo o histórico, eu vou ter todo o contexto do que foi conversado, vou ter ali mecanismos de apoio para atender, né, esse cliente. E aí, no paralelo, a gente também pode abrir em simultâneo outros canais, né? Um WhatsApp, um portal de clientes. Então, eu vou simular aqui esse múltiplo atendimento, né, com vocês. E quaisquer dúvidas que vocês tenham, pessoal, podem colocar aqui no chat, né? O pessoal vai apoiando também respondendo, eu vou dando uma olhadinha aqui e nós vamos interagindo, ok? Deixa eu pegar aqui o meu número, só um segundo. Vamos ver se eu consigo aqui colocar no Viva Voz e compartilho aqui com vocês. Olá, sou o agente Bizarro. Posso ajudar com dúvidas da área financeira e serviços como segurança eletrônica, cofre, transporte de valores e relacionados. Como posso te ajudar hoje? Sinta-se livre para fazer perguntas ou utilize o nosso menu de opções. Aperte 1 para acessar os recursos de cliente. Falar com um de nossos representantes. Aperte 0 para encerrar. Tive uma transação não reconhecida, quero contestar. Certo. A contestação é o pedido de revisão de uma transação que pode ter sido cobrada de forma indevida, como cobrança duplicada, valor incorreto ou uma compra não reconhecida. Este é o seu caso? Você pode teclar 1 para sim ou 2 para não. Você pode pressionar 1 ou dizer sim, e pressionar 2 ou dizer não. Sim. Ok, irei registrar o incidente. Mas agora, você pode realizar uma manifestação do ocorrido diretamente em nosso aplicativo. Acesse sua conta no aplicativo ou portal de cliente. Encontre a transação na seção de histórico de faturamento. Selecione a opção de contestação e informe os detalhes necessários. Anexe comprovante se houver e envie a solicitação. Quais documentos podem ser necessários? Pode ser útil ter recibos, comprovante de pagamento, prints de telas e registros da comunicação com o fornecedor ou prestador do serviço. Sou cliente e quero resolver por telefone. Certo. Para validar as informações, confirme seu código de cliente. Se ainda não possui cadastro no portal de clientes Bizap, utilize a opção 1 para ser encaminhado a um de nossos representantes. 55. Ok. Guarde um momento enquanto confirmamos o seu acesso. Wesley Lombardi, identificamos que já foi aberto um chamado sobre o caso informado. Para seguir por aqui, precisarei encaminhá-lo para um de nossos representantes, ok? Para confirmar, escolha a opção 1 ou opção 0 para sair. Ok. Aguarde um momento, iremos transferir ao agente humano.
Bom, então dando um pouquinho mais de contexto, né, do que aconteceu ali, eu comecei a falar com o assistente de IA, coloquei ali a minha problemática, né, de uma transação não reconhecida, comecei a fazer algumas perguntas, né, por exemplo, quais documentos podem ser necessários, né, como seguir. E aí, com base num conjunto de conhecimento, né, que esse agente tem, seja por instruções, documentos e tudo mais, ele acaba instruindo, né, o cliente ao que ele poderia fazer. Até em determinado ponto, ele seguir ali no escalonamento, né, o transbordo para um atendimento humano, de acordo com as regras de negócio. Então, aqui ele já chegou no Dynamics 365, eu, como atendente, eu posso aceitar. E aí nós teremos todo o histórico do que foi conversado ali naquele momento. Só diminuir aqui o som. Perfeito. E aí vocês vão ver que, como esse cliente ele já é da base, né, o número ali ele já é identificado, ele já vai vir carregado, né, todo esse histórico ali de quem é que está sendo atendido, assim como ele também já vai agilizar o processo criando o ticket, né? Então no começo da conversa ali ele pegou o contexto, já criou o chamado, isso já pode iniciar um fluxo interno, né, de atendimento ali de acordo com os trâmites. Deixa eu só deixar aqui mutado, enquanto isso, para não duplicar a voz para vocês. Mas, bem, aqui ele me abriu aqui o histórico. Deixa eu só trazer aqui para essa tela, só um segundinho. Perfeito. Aqui ele me trouxe tudo que foi conversado, né? Então, sou um agente, né? Tive uma transação não reconhecida, irei registrar o incidente, encontro a transação na seção de histórico, quero resolver aqui por telefone. Então, o operador humano, ele não vai precisar fazer as mesmas perguntas ou perguntar ali o que está acontecendo. Ele vai ter todo o contexto, né? Desde o oi ali do cliente para seguir a partir daqui. Né? Então, inclusive, aqui, enquanto eu estava conversando com vocês, ele foi fazendo essa transcrição, né, em tempo real. Eu só fiz aqui a pausa, né, para não duplicar aqui para vocês. Mas eu tenho todo o contexto do que estava sendo conversado. O Copilot, ele também já faz um resumo aqui para não precisar ler, né, toda a conversa. Se a conversa tivesse sido maior ali com o assistente, a gente pode ajustar aqui esse resumo, mas também já é interessante, né, para esse operador humano se situar. Da mesma forma, como eu falei, ele já abriu aqui uma ocorrência, né? Ele já abriu um ticket, né? Então, uma contestação de transação, né? O cliente aqui relatou uma transação não reconhecida e deseja contestar, já existe um chamado, né? Ele abriu aqui vinculando o cliente, tem toda a parte aqui de histórico. Então, é um ticket que eu posso resolver, né, por aqui e acionar, né, o time interno para tratar esse tema. Mas, né, durante aqui a conversa, se eu abrir a tela de resumo desse atendimento, o que é interessante aqui? Claro, eu vejo que é uma chamada de voz, o cliente esperou 46 segundos aqui na fila de espera, mas além do ticket que já foi criado, que já está vinculado aqui ao protocolo, o cliente que já veio identificado, já sei quem é o cliente aqui da minha base, o interessante aqui mesmo é a frente de histórico, né? Então eu consigo ver que esse cliente ele já tem ocorrências recentes, né, inclusive aqui em aberto, né, sobre produtos, informações, outras problemáticas. E por eu ter um acesso aqui mais amplo, né, então a equipe de vocês podem ter diferentes acessos, eu consigo também aqui visualizar na íntegra conversações passadas. Né? Então, nossa, esse cliente aqui ele já teve um ticket, ele já ligou ontem, né? Qual foi o desfecho dessa conversa? Então, tudo isso aparece aqui na linha do tempo. Né? Então, eu consigo ver aqui os e-mails trocados, as conversas que aconteceram por WhatsApp, por e-mail, por telefone, por portal de clientes. Fica todo o histórico aqui dessas interações. Né? E aí, o interessante é que na frente de voz, deixa eu ver se esse aqui foi um caso, excelente. Aqui, se eu abrir um histórico, né, de voz, eu vou conseguir escutar, vou conseguir buscar aqui alguma palavra-chave, né, do que foi dito, eu posso ler aqui a transcrição, né, na íntegra, posso ver o resumo. Então, isso tem para todos os canais. Né? Acho que o de voz aqui é o mais comum de ter essa questão de ver a reprodução, mas para os outros canais aqui a gente pode ler o histórico, a transcrição, buscar a palavra-chave sem nenhum problema. Então, isso é interessante, essa é a ideia de omnicanal real, de eu ter as informações consolidadas ali numa frente única. Né? Então, eu sei quem é o meu cliente, tenho a visão 360 dele, consigo ver o histórico independente do canal que ele veio,
eu consigo ter acesso ao que foi conversado, não só um indicador, né, que aconteceu aquele ponto de contato, assim como eu tenho aqui alguns agilizadores, né, de criar aqui o ticket para mim, de gerar o resumo da conversa, né, e até mesmo outros mecanismos aqui que nós vamos explorar. Deixa eu abrir aqui um segundo atendimento, onde a gente tem um portal de clientes, né, um portal aqui de exemplo, né, um portal aqui fictício, criados também com mecanismos Microsoft, né, então eu posso ter uma área aqui autenticada, eu posso ter aqui base de conhecimento, né, artigos de conhecimento, aqui é um layout totalmente de exemplo, criado através do Power Pages, mas o que a gente quer mesmo aqui é a janelinha de atendimento. Então vamos iniciar aqui um novo chat, deixa eu colocar aqui um oi. Perfeito. E aqui eu posso abrir um outro contexto, por exemplo, que é empréstimo, né, consignado. Então, o que é interessante dos agentes, né, dos assistentes hoje em dia? Não é mais aquele menu, né, do que o cliente quer falar, ou por qual caminho ele quer seguir, né, ou perguntas ali, respostas que são engessadas, né, na construção conversacional. Aqui nos nossos agentes, a gente sobe um monte de documentos, sobe um monte de instrução, e aí ele entende livremente a intenção do cliente, né, o tipo de pergunta que ele faz, ele vai varrer a minha base de conhecimento para gerar aqui algum tipo de resposta. Da mesma forma que lá durante o atendimento por voz, nós vimos a capacidade dele de pegar um código do cliente, bater isso num sistema, pode ser Microsoft, pode ser externo, e retornar a informação, né? Então, Wesley, não sei o que, você já tem aqui um ticket, né? Então ele já faz essa identificação, ele pode consultar ou registrar informações. Então o assistente ele não é só aquela árvore engessada, né, de perguntas e respostas. Então aqui eu vou pedir para falar com uma pessoa, só para a gente fazer aqui o transbordo um pouco mais ágil. E isso vai cair aqui para mim na frente de atendimento. Se eu volto aqui para a página inicial, né, na minha visão de operador humano, eu vou ter todos os meus itens, né, de trabalho. Tenho aqui os e-mails que eu estou respondendo, tenho aqui o ETA que eu estou tratando, né, por chamada de voz, e aqui chegou um visitante por não estar autenticado, né, logado ali no portal de clientes. Ele vai entrar aqui na minha fila, né, dos meus itens de trabalho. Então foi adicionado aqui a caixa, eu vou ter aqui ó, um ticket para resolver, um canal aqui por voz e um visitante aqui que veio do site de clientes. Essa configuração, né, esse capacity, vocês que vão gerenciar, né? Então vocês têm essa flexibilidade para dizer, olha, a nossa operação aqui, o atendente ele pode resolver 3 WhatsApp ao mesmo tempo, pode resolver um telefone ao mesmo tempo, junto com um portal de clientes, ou não, se ele está atendendo ali por voz, ele tem que dar prioridade total, né, por voz, ele não pode receber nenhum outro tipo de solicitação de conversa, então vocês também têm essa flexibilidade de ajustar aqui a operação. Como o meu caso é amplo, eu posso resolver vários aqui de forma simultânea. Então, vamos trazer para cá, só para abrir aqui essa conversa. Então, nesse cenário aqui, que o cliente perguntou, né, o que é o empréstimo consignado, o Copilot já gerou uma conversa, porém, não foi vinculado nenhum cliente, não foi vinculado nenhum ticket, porque ele é totalmente aqui como um visitante, né? Então, eu, como operador humano, posso registrar esse novo contato ou buscar aqui, né, um cliente da base e carregar todo o histórico, né, de quem é com quem eu estou falando. Mas o que é interessante aqui, né? O que nós podemos visualizar aqui também? Deixa eu abrir aqui o meu Copilot. E aí, deixa o cliente aqui fazer uma nova pergunta. O que é empréstimo consignado, né? Por exemplo, vamos supor que o cliente aqui ele repita a pergunta, né? Ele continue ali interagindo no cenário. E aí aqui nessa frente, o atendente humano ele vai ter o apoio para agilizar, né, o serviço. Então, o cliente perguntou aqui o que é empréstimo consignado. E aí, o que o Dynamics fez com o apoio do Copilot? Opa, eu sei essa informação, atendente. Você não quer aqui uma ajuda para responder? Então, ele já entendeu aqui a intenção do cliente, né, que ele perguntou aqui o que é empréstimo consignado, e ele dá essa sugestão para o operador humano responder o cliente. Olha,
um empréstimo consignado é um tipo de crédito que as parcelas são descontadas. Então ele já mostra aqui para o atendente humano nessa sugestão de resposta, ele já joga aqui no chat, se eu quiser validar aqui alguma coisa, e eu posso já mandar para o cliente. Deixa eu só apertar aqui para aceitar a sugestão e eu já mando para o cliente. Então, isso é muito interessante porque, de acordo com o que você vai conversando com o cliente, independente aqui do canal, a IA vai ficar monitorando o contexto e te sugerindo uma próxima resposta. Isso com base nas suas documentações, né, nas suas definições ali de regras, no seu histórico dos tickets resolvidos, né? Então, isso é interessante, né? Essa sugestão baseada em intenção, porque muitas vezes você guia o atendente ali ao como ele deve tratar aquele caso, né? Inclusive para fazer algumas perguntas, né? Então imagine que o cliente ali ele começa a falar que eu tenho um valor aqui não contestado. E aí a pergunta natural a se fazer é, mas por onde que foi adquirido? Qual é o valor, né, que você quer contestar? Então, as sugestões aqui, além da resposta, ele também te sugere que perguntas fazer para esse cliente, né? Então isso é interessante para guia de atendimento e também para evitar certos escalonamentos entre níveis, né? Então, a gente teve um cliente que tinha muitos casos ali da operação escalar o atendimento de um nível 1 para o nível 2, justamente porque tinha um pessoal ali mais iniciante, né, na operação, ou aquelas respostas ali não eram bem definidas, né, para um N1, o pessoal tinha dúvida, tinha certas inseguranças, ou às vezes confusão mesmo na operação, e escalava aí para o nível 2. E aí, uma vez que eles colocaram, né, esse tipo de recurso, as resoluções ficaram no nível 1. Isso quando não era resolvido já no autoatendimento, né? Então você evita ali que aquele operador humano ele precise consultar um colega de trabalho, que ele escale isso para um outro setor, que ele passe isso para um próximo nível de atendimento. Ele tem insumos suficientes para resolver dentro do próprio nível dele, ou, como eu falei, idealmente a gente já resolver isso dentro do nível de autoatendimento, né? Isso nem chegar para um operador humano, tá? Então isso aqui é um recurso aí muito bacana, né? E é princípio básico hoje em dia aí nos projetos de implantação de contact center, ok? Então, a gente falou um pouco aqui das sugestões baseadas de intenção, falamos aqui do ticket, né, que é criado automaticamente. Eu posso continuar utilizando o assistente, né, do Copilot para fazer outras perguntas, né? Então, ele até me sugere aqui alguns prompts, outras perguntas. Eu posso ir utilizando esse assistente não só de acordo com a intenção, mas dúvidas aqui que eu tenha de alguma coisa que eu gostaria de conhecer, né, de validar política, preço, né, estratégia ou algum outro tipo de retorno, ok? Deixa eu abrir aqui um outro exemplo. Só um segundo. Só enviar aqui uma outra mensagem e a gente já segue. De novo, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, curiosidades, podem mandar aqui no chat, ok? Deixa eu colocar aqui para falar com uma pessoa e a gente faz aqui uma notificação por WhatsApp também. Perfeito. Aguardando aqui um momento. Perfeito. Então, solicitação do WhatsApp, escalonado aqui do bot. Vou aceitar. E aí, como eu falei para vocês ali durante o início da apresentação, né? A experiência do operador humano, ela não muda de acordo com o canal que está chegando aquela solicitação, né? Então a gente não tem diferentes sistemas ou recursos que, nossa, só funciona para WhatsApp, só funciona para telefonia. Não, a ideia é que o cockpit aqui de atendimento seja o mesmo. E é claro, cada empresa ali tem necessidades diferentes, a gente pode ajustar ao que a gente quer entregar, né, para o operador humano de acordo ali com aquele cenário, com aquele contexto, com aquele canal. Mas a princípio, aí ele segue aqui a mesma regra, né, de configuração para todos os canais. E aí, se eu fizer aqui um teste, né, com vocês, deixa eu mandar aqui uma mensagem. Deixa eu mandar aqui. Atendimento. Horrível.
né? Então aqui, por exemplo, eu comecei a mandar aqui alguns emojis, né, na visão de cliente, mandei aqui atendimento horrível, e aí ele já me sinalizou aqui um sentimento negativo, né, do cliente. Então isso para os outros canais também funciona, mas aqui no WhatsApp fica claro, né, até mandando alguns emojis, mandando aqui imagens, onde o sentimento do cliente está negativo. Então isso pode acionar um alerta tanto para o operador humano, que está vendo aqui, ele pode ter algumas estratégias, inclusive ele tem as respostas rápidas aqui que ele pode enviar, né, de acordo com a situação, ele pode aqui iniciar uma consulta, né, com um colega de trabalho, né, então num cenário aqui que ele quer atender em pares, né, ou quer tirar aqui algum tipo de apoio, ele pode iniciar uma consulta, mas o interessante, né, se a gente abrir na tela de supervisão, deixa eu colocar aqui para um aguardar, abrindo uma tela de supervisão, que também é o meu perfil de acesso, deixa eu trazer aqui, Services, perfeito. Eu consigo ver no painel de conversas em andamento que eu tenho um cliente com sentimento negativo, né? Então, o supervisor, né, o gerente aqui de atendimento, ele consegue ver que o operador Wesley está atendendo aqui o cliente X, o sentimento está negativo, o canal veio aqui de um WhatsApp, assim como ele pode monitorar aqui outros canais, né? Seja pela fila ou acompanhando aqui o filtro de agentes, né, humanos, para ver o que está acontecendo. E aí esse supervisor, ele pode muito bem aqui monitorar essa conversa, né? Então, o que está acontecendo nessa conversa? Por que o sentimento está negativo? O que está sendo tratado? Né? Então, o supervisor, ele pode ser um fantasminha ali na operação, onde ele clica aqui em monitorar e ele vai visualizar toda a transcrição ali do que está sendo tratado. Assim como o supervisor pode acabar tomando a frente, né, desse atendimento e resolver ali a problemática ou transferir isso para uma outra fila, né, para um outro atendente. Então, esse é um painel aqui bem comum, né, do dia a dia dos supervisores, né, esse monitoramento das conversas em andamento, ok? Deixa eu só encerrar aqui essas conversas para a gente não deixar muito em stand-by. Vou fazer aqui o término dessa conversa. Vou encerrar aqui essa outra. Perfeito. E aí é interessante que as pesquisas, né, de satisfação, elas também são unificadas, né? Então, por exemplo, aqui eu estou fechando, né, todos os atendimentos, né, simulando aqui os encerramentos. Ele já vai aqui agilizar também o ticket, já vai criar isso como uma proposta, né, de artigos de conhecimento. Mas uma vez que os atendimentos ali são realizados, né, se eu volto na visão do cliente, ele recebe uma pesquisa, né? Então, quem veio por um portal de clientes, por exemplo, um site ali institucional, né, um chat web, ele recebe aqui algumas perguntas criadas por vocês mesmos, né? Vocês que vão administrar aqui essa pesquisa de satisfação. Por WhatsApp ele recebe a mesma pesquisa, por voz ele recebe a mesma pesquisa, para depois isso compor lá os nossos indicadores de CSAT, né, NPS, tempo de resolução, satisfação, né, e assim por diante, ok? E falando justamente, né, sobre essas visões aqui de atendimento. Deixa eu abrir aqui a visão histórica. A Microsoft ela entrega uma série de dashboards prontas para uso, né? Então todos esses indicadores que muitas empresas buscam, né, de NPS, de CSAT, o desempenho, né, dos operadores, a variação por canal, é justamente o que a Microsoft entrega aqui. E por ter essa ideia de omnicanal real, os dados aqui ficam de forma agrupada, a não ser que a gente filtre um canal, uma fila, né, um outro tipo de cláusula aqui específica, né? Então eu consigo ver que nos meus últimos 30 dias eu tive aqui uma taxa de escalonamento, né? A operação teve uma taxa de escalonamento de 86%, teve aqui uma taxa de abandono de zero, a velocidade média de atendimento, né? Se a gente abrir aqui um pouco mais aqui no meu ambiente, só para ter um pouco mais de números, a gente começa a validar também isso por assuntos, né? Então, se a gente entrar em todo o detalhe aqui da nossa operação, a gente começa a chegar num ponto de dizer assim, olha, esse tipo de assunto aqui, ele vai por determinado caminho, os operadores demoram tanto tempo para agilizar, o bot talvez ali, o assistente de IA não está conseguindo resolver no autoatendimento, está sendo um gargalo, né? Então, a gente começa a ter insights aqui para aperfeiçoar todos os nossos canais da operação, né? Então, deixa eu abrir aqui
abrir um pouco mais o nosso leque de filtro, né? Então aqui eu tenho o meu CSAT, o sentimento médio, a velocidade média, a taxa de abandono, né? Todo esse tempo médio de tratamento aqui, ó, por operador, né? Por fila, por assunto, por canal, tempo médio de espera, conversa com interação, sem interação, o que que foi produtivo, não foi produtivo, né? Então, enfim, tem uma série de dashboards, não dá para a gente passar aqui um por um. A gente pode enviar, né, as documentações para vocês, mas dá para validar aqui diversos indicadores. E, de novo, isso é o que a Microsoft entrega pronto para uso, né? Nada impede que nós façamos ali o nosso próprio modelo, né? A gente tenha outros indicadores. E aí, o que, que é interessante, né? Além dessas métricas que acontecem. Deixa eu trazer aqui um pouquinho mais para baixo. Deixa eu só visualizar aqui. Perfeito. Tem um recurso também muito bacana, né, que a gente vê alguns clientes solicitando e a Microsoft entrega isso na plataforma, que é a questão de qualidade do atendimento, né? Então, conforme você vai atendendo os seus clientes, a operação ali vai andando, sempre que você encerrar uma conversa ou você pode ter um critério que é o durante, né, o atendimento, você ter a pontuação de acordo com as regras de vocês, né? Então, algumas empresas têm ali políticas de um bom atendimento, né? Seja ali dar bom dia, boa tarde, boa noite, confirmar a informação do cliente, disparar a pesquisa no final de atendimento. Então, as empresas têm alguns combinados, né? Algumas políticas ali de comunicação. E aí, o agente aqui inteligente, ele consegue entender e te retornar o quanto aquele operador humano seguiu as políticas de vocês, né? Então, aqui no nosso caso, tem todo o nosso histórico de conversa, as pontuações de acordo com as nossas regras, quem foi aprovado, quem foi reprovado, as avaliações que estão em andamento. Então, isso é interessante porque depois vocês conseguem olhar o desempenho do time, o desempenho daquele operador e também ver se as regras de comunicações estão sendo aplicadas, né? Então, vocês aqui, deixa eu mostrar o meu exemplo, né? Nas nossas políticas aqui de comunicação, o representante do atendimento, ele tem que iniciar uma conversa com saudação, ele tem que pedir aqui o cliente, ele pergunta, né, se o representante ficou perguntando a mesma coisa várias vezes. É estranho, né, esse comportamento. Não foi o meu caso, tá? Como não? O representante do atendimento encerrou o contato de forma gentil e deixou claro aqui à disposição. A gente colocou aqui como não, né? Que foi o nosso exemplo. E o cliente agradeceu o representante? Também não, né? Então, essas perguntas aqui, elas vão gerando um score, né? De 0 a 100. E aí você vai ter o critério se aquele atendimento foi aprovado ou reprovado. Essas perguntas são um exemplo. Vocês vão ter as perguntas de vocês, as métricas de vocês de um bom atendimento, né? Então, esse agente aqui de avaliação do atendimento, ela é muito interessante para vocês entenderem a qualidade da operação de vocês e quem está seguindo aqui as habilidades de escuta, né? As intenções, o encerramento adequado, da mesma forma que o Copilot ele também vai te sugerir os próximos passos, né? Não só te retornar que se a pontuação teve boa qualidade, né? Se ela foi aprovada nos critérios, mas ele também vai te dar aqui algum tipo de ações sugeridas, né? Então, informar que o representante, realizar um treinamento, conversar aqui com a operação, revisar aqui determinado ponto, né, de um determinado tópico de atendimento. Então, isso aqui é bem interessante aí para o time de gerentes, né, para o time de supervisão. Ok? Deixa eu ver aqui uma pergunta rápida do Tiago. Deixa eu ver. O controle de capacity é feito apenas para controlar a quantidade de distribuição por atendente. É possível fazer a distribuição de forma mais dinâmica, baseado pelo tempo de fila ou por tipo de interação. Em caso tenha um volume superior disponível para atendimento, é possível direcionar para outros canais ou até para atendimento automático baseado na interação do cliente no canal. O capacity, a princípio, ele é o fôlego ali da operação, né? Então, quantos atendimentos simultâneos o operador consegue fazer nos diferentes canais, né? Então, num cenário ali que ele já esteja cheio, né, de atendimento ali para todos os canais, ele vem sempre procurar a pessoa mais disponível naquele contexto.
Só que aí você começa a combinar o roteamento com outras métricas. Então, a gente pode fazer o roteamento ali não só pelo capacity do time, mas também pelo contexto, pelas habilidades, pela análise de sentimento, né? Então, você pode fazer uma combinação desse roteamento para encontrar o atendente mais adequado para aquele cenário. Da mesma forma que se nenhuma das regras, digamos assim, elas são atendidas e o cliente está lá na linha porque não foi roteado por ninguém, aí a gente pode montar estratégias de retornar uma mensagem amigável ali para ele e sugerir algum tipo de árvore conversacional, digamos assim, e resolver dentro do nível de autoatendimento, a não ser que ele queira ali esperar de fato. É possível configurar fluxos estáticos de perguntas e respostas, árvore de decisão, roteiros pré-definidos dinâmicos antes da atuação da IA? À frente ali do assistente de IA, que foi o que eu perguntei da. Eu fiz a pergunta ali do empréstimo consignado, falei ali do problema, né, da transação não reconhecida. Ali a gente pode ter uma árvore mais estática, né? Então a gente sabe que alguns clientes têm uma operação ali que ela precisa seguir aquela conversa, né? Precisam ser aquelas perguntas e precisa ter um sei, um senão ali, né, para levar um cliente para um determinado caminho. Isso também é possível criar. Tem diminuído um pouco esses cenários, justamente porque aí a ideia é que seja um pouco mais dinâmico e que você não tenha árvores engessadas como antigamente, né, onde as pessoas pediam para uma consultoria construir uma árvore estática e depois para alterar aquela mensagem ali era um pouco complicada, tinha que acionar um time e tudo mais. Mas dá para fazer também, né, sem problemas, esses fluxos estáticos, se for desejo aí da organização. Ok? Bom, deixa eu só trazer aqui pro nosso slide. Perfeito. Então, a ideia é que no final, né, do dia, a gente tem esse processo muito mais inteligente sendo realizado, né, na operação. Então, o cliente, ele vem ali pelo canal preferencial dele, ele vai ter um autoatendimento que vocês podem escolher para quais canais vocês querem habilitar. Hoje em dia está sendo comum ter autoatendimento em todos os canais, né? Inclusive para uma URA ali mais conversacional, mais inteligente, não só um menu de opções, para descobrir, né, a intenção e aumentar o contexto para roteamento. Isso é interessante porque você já resolve ali numa primeira camada, né, sem passar ali aqueles itens mais conhecidos, né, para um N1, você já resolve no autoatendimento. A classificação automatizada, como eu falei, então não só a capacidade ali dos operadores, mas você planejar uma classificação através de esforço, de sentimento, de habilidades, de contexto, né, para mandar ali atribuir para a melhor pessoa possível dentro da operação de vocês. E aí o supervisor ele vai ter todos os dashboards, né, todos os insights ali de uma forma unificada, né, como vocês viram agora há pouco, né? Então a supervisão vai ser mais proativa, vai ver as conversas em andamento, vai entender ali o sentimento do cliente, vai ver ali as métricas de entradas e saída, previsões, volumetrias, diferentes canais, filtros, né, tudo isso numa tela ali unificada e claro, a visão 360 do cliente, né, com todo o histórico ali do que foi conversado. Se vocês têm outros módulos do Dynamics, né, mas a gente já utiliza vendas, a gente já utiliza aqui o módulo de jornadas, né, o Journeys, dá para trazer também essas informações do cliente para dentro do escopo de atendimento, né, e você vê na totalidade essa visão de fato 360, ok? E aí tudo que eu mostrei aqui para vocês é a solução usando o CRM da Microsoft, né, o Dynamics 365, né? Então a gente teve aqui a tela de conversa com resumo, destaques da linha do tempo, os detalhes do cliente, né, o Copilot e tudo mais, a gestão de tickets, né, o gerenciamento de chamados, tudo isso aqui numa plataforma única da Microsoft. Mas a gente sabe que alguns clientes utilizam outras ferramentas, né? Utilizam Salesforce, utilizam Zendesk, utilizam outras frentes de atendimento, de tickets, né? Gerenciamento ali de chamadas e gostariam só da parte do atendimento, né? Só da frente ali de omnicanal. E a Microsoft suporta, né, essa integração aqui de forma nativa, né? Então, na minha imagem aqui, por exemplo, é o atendimento acontecendo. A gente tem aqui o pop-up de atendimento com os mesmos recursos ali que eu mostrei para vocês, só que ele está embedado dentro de um Salesforce,
por exemplo. Então, mas a gente não quer migrar a frente de contatos de clientes, de tickets para o Dynamics. A gente queria só o atendimento ali omnicanal e os recursos de Copilot. Ok, a gente leva isso, né, para um CRM existente também. E aí tudo se mantém, né? As métricas ali se mantêm, né? A parte de alocação de equipes, né? Então, o supervisor nessa frente aí acima da operação, ele vai ter todo esse acompanhamento, toda essa gestão da força de trabalho, né, de turnos, de férias, de quem é que vai estar disponível, de capacity, de volumetria de acordo com a época do ano, de calendário, disponibilidades. Ele tem todo esse gerenciamento, né, esse controle para fazer aqui dentro do módulo. E assim como outros indicadores também ali se mantém, né? Que foram os mesmos ali que eu mostrei para vocês. Então, tem vários dashboards, né, vários KPIs que a gente consegue acompanhar para ter essa visibilidade, né, essas decisões analíticas. E aí, a ideia é que no final do dia, né, no final ali da integração de tudo, a gente tem essa série de recursos aqui muito bem distribuídos, né, para o time. Então, força de trabalho, previsão, gerenciamento de turnos e horários, né, gestão ali de folga, painel das conversas em andamento, o histórico do ciclo de vida, visão 360 do cliente e outros relatórios aí que a gente pode acabar desenvolvendo. E tudo isso numa plataforma unificada, né? De processos, dados e pessoas. Ok? Então, acho que esse slide aqui ele ilustra bastante, né? Como que fica a operação aqui com tudo configurado bonitinho e a série de recursos que a Microsoft disponibiliza ali para decidir se a gente habilita ou não. Então, indo aqui, acho que uma ideia de final, né? Só para passar para vocês. Justamente, né, antes a gente tinha muito esse acesso isolado, né, problemas em alta aí de clientes, atualizações manuais, como eu falei, de uma árvore de fluxo estático, base de conhecimento ali não nutrida, né, tarefas onerosas para gerenciar os casos. E aí com essa frente automatizados, agentes de IA, a ideia é que tudo isso vira a detecção de intenção, né, o roteamento mais inteligente, a criação mais ágil de um ticket, o histórico de uma forma mais mastigada ali para o operador humano, o contexto do atendimento, né? Tudo entregado ali de bandeja para o operador humano também. E a gente começa a ter aí os números de mercado, né? O tempo de resolução diminuído com suporte alimentado por IA, né? O impacto da equipe também aumenta bastante, né? Então, redução nessa rotatividade de representante de serviço, né? O montante ali de saving, né? Que a gente consegue ter na operação. Então, tem vários estudos de mercado já trazendo aqui para essa frente. E a própria Microsoft, né, tem implementado dentro da operação dela esse motor de atendimento, né? Então a Microsoft, a gente sabe, é uma empresa super complexa, 195 países, 92 contact center, 46 idiomas, e eles também fazem uso, claro, né, da própria ferramenta, onde eles compartilharam, né, algumas dessas métricas, uns KPIs que eles conseguiram ali atingir com sucesso, né? Então, redução de rotas, aumento na resolução da primeira chamada, redução no tempo médio de atendimento, né? Toda essa parte aí de agilidade e confiança. E os nossos clientes também, né? A gente teve aí um grande case de sucesso, né? Publicado, onde a Sinaf, né, uma empresa de seguros, ela tinha lá um alto volume, né, de chamadas e filas de atendimento. O canal ali digital tinha só 5% de representatividade, né? Os custos operacionais eram elevados. E aí, com a adoção dessa frente do Dynamics 365, eles tiveram um CRM também integrado, né, como eu mostrei para vocês. E esses números trouxeram aqui essa conversão, né, de 5% que era do digital foi para 50%, 75% de retenção já no autoatendimento, né? Então não precisava mais fazer aquele transbordo, então a operação ficou muito mais desafogada, né, do lado humano, redução significativa justamente, né, dos custos operacionais e 30% de aumento da satisfação do cliente, né? Então isso são números reais aí de uns, né, dos nossos clientes que, inclusive, se vocês quiserem assistir o nosso podcast que nós tivemos, né, sobre esse case, eu vou colar o link aqui no chat e aí vocês podem ver com calma, né, o próprio cliente relatando aqui esses números, né, e como que foi a jornada de implantar o Contact Center lá na empresa. Então, aqui para fechar, né, das plataformas às pessoas, então
o modelo, né, está mudando rapidamente. A gente sabe que a IA está mudando, né, não tem como fugir disso. A forma de como o serviço é feito, a stack do serviço tem se tornado mais consolidadas e a capacidade aumentou, né, mas o número de funcionários não, né? Então tem diversos números aí que mostram, né, que as empresas têm corrido ainda mais para essa frente de transformação tecnológica, né, de redefinição dos processos, números que que as operações mais inteligentes têm retornado aí são bastante interessantes e acabam se pagando, né, no final do dia. Então, é isso, pessoal. Como que a Bizap pode ajudá-los, né? Justamente, assim como a Sinaf, né? A gente pode trabalhar com vocês em toda essa frente de consultoria, toda essa análise de prontidão, toda essa governança, né, dos projetos, toda essa questão de implantar, né, fazer essa transformação aí do atendimento com vocês, desde lá de um diagnóstico, né, liderar essas conversas sobre a transformação de negócios, até a gente ter treinamentos ali, consultoria sobre demandas, né, e projetos serem entregues aí de ponta a ponta. Então, quaisquer dúvidas que vocês tenham, né, pontos de contato, queiram saber no detalhe, né, os nossos cases, queiram ver ali uma demonstração, talvez de algum ponto mais específico ou trazer mais pessoas, não hesitem, né, em conversar conosco, vai ser um prazer aí uh, tratar, né, esses temas com vocês, ok? Então é isso. Acho que fica aqui a mensagem, né, que chegou a hora de dar o próximo passo na sua jornada de transformação digital. Fico disponível para conversas e tenha um bom restante de dia. Obrigado pela participação de vocês.